estrutura mais perfeita. Ha! Papo D'Oro. E com Paula Duran. Que delícia ter você aqui de novo, a minha advogada preferida. A satisfação é Como toda é que vai minha. você? Tudo Bem, muito bem, graças Que a Deus. bom recebê-la. E eu lhe convidei para falar exatamente de uma coisa que é muito importante hoje em dia, com uma sociedade debilitada financeiramente e não tem acesso a um advogado público, e você usa como hipossuficiência, né? E eu queria falar um pouco a respeito, porque eu ouço muita coisa, mas nada dito por alguém que conheça o problema. E eu sei que você trabalha às vezes como voluntária para atender essas pessoas lá na UAB, mas que isso não resolve o problema, é muito superficial ainda. Como é que estamos a respeito disso? Estamos caminhando a passos curtíssimos. Sim. E muito lentos. A gratuidade da justiça tem dois ângulos muito importantes de serem tratados. O primeiro ângulo é gratuidade do acesso à justiça no tocante a custas, emolumentos, o custo que o cidadão tem para buscar a defesa dos seus direitos. Sim. E a outra vertente muito importante é o acesso a um defensor, seja Sim. ele público, seja ele de um dos convênios que a Sim. defensoria tem, que é o caso da OAB, Sim. que você citou, ou seja, um advogado que atue pro bono ou ad êxito, enfim. Para o cidadão ir à justiça, buscar o atendimento do seu direito, ele precisa principalmente de um advogado, excetuadas algumas questões, como juizado especial e etc. Mas essas são as duas vertentes que o cidadão precisa cuidar. Vez elas caminham pelo mesmo lado, vez não. Então, vez ele consegue o acesso à justiça através de um advogado particular, mas ainda precisa pleitear a gratuidade da justiça. Então, o que ele faz? Ele se socorre daqueles mecanismos legais que dizem como se caracteriza a hipossuficiência. Em tese o cidadão que não tem condição de pagar as custas sem prejuízo da sua própria subsistência ou da subsistência da sua família. Sim. Então, veja, é uma cláusula aberta e que permite provas a favor, provas em contrário e admite a interpretação judicial. Então, o cidadão que não tem dinheiro, o cidadão que se pagar os emolumentos e as taxas de um tribunal, ele tem que entrar na justiça para pedir isso. É concomitante com o processo. É concomitante com o processo. Isso, e pode ser pedido a qualquer tempo. Por exemplo, eu estou me defendendo num processo. Sim. Estou conseguindo arcar com os custos. Sim. De repente, eu tenho uma sentença de primeiro grau e preciso entrar com recurso. Sim. O recurso é uma coisa mais cara, vamos dizer assim, Sim. do que eu já havia feito. Então, neste momento do dispêndio mais caro, eu posso ir ao juiz e pedir, atendendo os requisitos legais, essa gratuidade. Esses requisitos legais, quais são? São os do caso concreto. Por exemplo, se eu sou registrada, tenho um trabalho registrado, eu tenho que apresentar minha carteira de trabalho, vai fazer uma análise do valor. Se eu sou autônomo, o que o juiz vai olhar? Vai olhar os meus sinais exteriores de riqueza. Que tipo de habitação é a minha? Que tipo de veículo é o meu? Quais os tipos de despesas que eu tenho? Eu tenho um bom salário, mas eu tenho uma despesa médica muito grande, porque eu socorro minha mãe, ela é minha dependente, ou porque eu tenho um filho que tem uma necessidade especial. Então, o caso concreto é quem vai dizer. O ideal é que se trace um panorama da situação financeira do cidadão. Mas quem faz esse panorama? O advogado. O advogado. Isso. Advogado público? Ou um advogado particular. Ou um advogado particular. Ou um advogado dos quadros da OAB
que seja vinculado ao convênio. Porque, Sim. por exemplo, na nossa cidade, Bragança, nós temos um defensor público. Esse defensor, obviamente, Repete, nós temos um defensor público Isso. numa cidade de 168 mil habitantes. E ele tem um trabalho hercúleo e, obviamente, não dá conta de tudo. Ele faz... lembre-se que temos a parte criminal e temos a parte E ele civil. cuida das duas. Não, ele Não. cuida só do criminal e só até um determinado momento. Sim. Depois de um determinado momento, o que fazem os juízes da nossa comarca? Eles enviam uma comunicação para a OAB que, nos termos do convênio com a defensoria, nomeia um advogado que vai atender os interesses desse réu. Certo. E a triagem que a gente faz na OAB atende os cidadãos que precisam de causas cíveis. Direito do consumidor, direito de família, acidente de carro, enfim. Tudo aquilo da esfera civil, a OAB faz a nomeação, segue uma triagem. A triagem gira, em média, 80 pessoas por semana. São 2 dias em que a OAB disponibiliza Sim. profissionais. E o requisito orientador é que uma família tenha uma renda familiar de 3 salários mínimos. Hoje isso dá R$ 2.800, mais ou Certo. menos. E existem outras análises, como essas que eu te falei. As despesas médicas, o patrimônio e etc. Mas, em tese, gira em torno desse parâmetro. E aí a defensoria, atendendo um rodízio de advogados, vai nomeando esses profissionais para atender. Aí o cidadão vai até o escritório do advogado, é atendido, e ao final do processo, quem paga o advogado é a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Sim. Entendeu? E ela paga os honorários de forma correta? Demora? Como é que funciona? Demora uma vida. Uma vida. Isso é. Ou E seja, sem contar a extrema burocracia. Problemas de documentação, problemas com a interpretação da sentença. Muitas vezes eu costumo citar um caso emblemático. Por exemplo, eu entrei com um pedido de guarda de um adolescente. O pedido de guarda terminou e o adolescente obviamente tinha 18 anos. O juiz não deu a guarda de um maior de idade. O que ele disse? Houve perda do interesse. Uma perda superveniente. Então Sim. você não tem mais interesse por esse caso. A certidão de honorários bate lá na defensoria, a defensoria diz: ah, não, por perda de interesse a gente não paga esse Ah, que bom. esse item. Aí a gente tem que fazer um processo administrativo, instruir com documentos e mostrar que não é que o advogado errou e entrou com uma ação sem ter interesse. É que houve uma perda do interesse superveniente à propositura. Sem contar que os valores são muito baixos. Nem se aproximam daqueles valores que a OAB prevê como tabela mínima. São baixíssimos. Ou seja, o que eu esperava, você está me mostrando a verdade. O cidadão não tem esse serviço efetivamente. Ele tem uma fantasia, porque um advogado que também não recebe, advogado paga a faculdade, advogado come, advogado tem que se transportar para algum lugar, advogado tem despesa, tem família, ele precisa receber para isso, vindo da onde puder vir. Sim. Mas a hora que ele é chamado para fazer um serviço nesse sentido, ele só vai pelo coração, porque efetivamente não vai ter resultado do seu trabalho. Aí eu pergunto, dá para confiar em um advogado de defesa, por exemplo? Nós temos como você falou aqui na cidade de Bragança, sim, um defensor público. Isso. Primeiro, não vai suportar todos os casos. Não suporta, nem Segundo, Bragança é uma cidade pobre. Não adianta, aqui tem muito problema de gente que se acha rico. Não, é uma cidade pobre. Nós estamos na segunda região paulista de pobreza. Não temos defensoria. O defensor público que atende Bragança, obviamente ele é concursado, é um servidor público, Sim. mas ele não tem
condições de atender todo mundo. A gente louva o trabalho dele, sim, mas ele não tem condições. As pessoas que atendem efetivamente a população carente do município são os defensores que são ligados ao convênio. Isso, é. E trabalhamos, sim, com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, e acho que mais por uma questão principiológica de que todos devem ter acesso à justiça, sim, do que por uma questão realmente monetária. Mas a justiça continua sendo uma piada. Continua, nesse sentido continua, sim. E é uma pena, né? Então, você que está aí do lado e pode precisar, não se desespere. Procure a OAB, o seu advogado, e procure alguém que possa lhe encaminhar. Vai ser um caminho difícil, mas também tem possibilidades, sim, e a gente não pode também desesperançar as pessoas, sim, nesses casos. Paula, perfeita a explicação. Eu só tenho que te agradecer mais uma vez, mais um aprendizado. Esse programa me encanta porque eu aprendo muito. E conhecer um pouco mais disso, era um assunto que eu queria ter falado há muito mais tempo, a gente já falou algumas vezes que gostaríamos de falar nesse assunto. E é uma pena a gente receber essas informações e saber que a justiça no Brasil está muito complicada, as pessoas não acreditam mais nos poderes, nas empresas governamentais, e a justiça era o nosso último lenitivo, e até isso está deixando a desejar. É uma pena, tá? Mas não vou terminar de forma triste, claro que não, claro. Porque além de você ser a minha advogada, bonitona, né? Eu tenho o maior prazer que você seja a minha advogada, da minha família, dizer para você que você deve procurar e tentar resolver isso da melhor forma. E procure a Paula, porque a Paula também é uma pessoa que eu confio muito no seu trabalho e na sua dedicação. Eu agradeço em todos os a sentidos, deferência, né? Agradeço bastante. Realmente você é muito competente. Guto, depois você põe o telefone da Paula, eu acho que é super merecedora, é uma parceira do programa e eu quero agradecer. Vou te deixar os últimos segundos para você se despedir da nossa turma. Eu acredito que o mais importante que a gente possa deixar como lenitivo, né, como a gente disse, é essa necessidade que o cidadão tem de continuar buscando. Enquanto não houver essa busca efetiva e a partir da busca e do conhecimento de quais são as dificuldades no dia a dia, o cidadão cobrar do seu vereador, cobrar do seu deputado, enfim, se conscientizar do que precisa ser feito para que todos tenham acesso à justiça, infelizmente a gente vai ter essas incongruências no sistema. Outro pedido que eu faço é no sentido de que vocês busquem informações. A internet está aí ao acesso de muitas pessoas. As pessoas são, na sua grande maioria, ávidas por informações. Então busquem, se interessem, conversem com amigos, com profissionais que sim, têm a boa vontade de transmitir essa informação de forma absolutamente gratuita e desinteressada. Então vão atrás das informações e sigam tentando exercer a cidadania da melhor forma que vocês puderem. É esse o meu apelo. Muito bem. Como sempre, eficiente, didática, nos trazendo informação. Papo Doro pede a você, curta, compartilhe, venha aprender conosco, se cadastre lá no YouTube e curta lá o nosso portal. Mesmo você não gostando, alguma informação você pode aproveitar. Até o próximo programa.